Olá, amigos investidores, tudo bem? Meu nome é Paulo, sou analista CNPIT. Vou fazer um resumão dos futuros para essa semana que inicia no dia 27 de janeiro de 2025 e vai até dia 31, é a última semana de janeiro. Essa semana nós temos notícias importantes no calendário econômico local e também nos Estados Unidos. Na segunda-feira, nós temos o relatório Fox e temos a confiança do consumidor. Depois nós temos na quarta-feira é a super quarta. Por que é a super quarta? Decisão sobre taxa de juros nos Estados Unidos pelo Fed e no Brasil pelo Copom. Nos Estados Unidos são 4 horas da tarde e no Brasil 6:30 da tarde. E além disso, nós temos inflação na quarta-feira, o GPM mensal do mês de janeiro. Está aqui, ó. GPM, decisão da taxa de juros do Brasil, 6:30, 4 horas da tarde, decisão do Fed. Na quinta-feira, essas são as notícias que eu considero importantes para a semana. Na quinta-feira, nós temos na sexta-feira, nós temos a dívida bruta em relação ao PIB e temos também a taxa de desocupação no Brasil. Temos nos Estados Unidos, às 10:30 da manhã, núcleo do índice de preços, lá nos Estados Unidos, mensal também, referente ao mês de dezembro. Nos Estados Unidos, eu creio que a notícia mais importante na sexta-feira é a questão da dívida bruta em relação ao PIB, saldo do orçamento nominal em dezembro. São as duas notícias que eu acho bem relevantes. Aqui no Brasil, na super quarta, o consenso, né? O anterior, a taxa Selic está em 12,25, a previsão é que mantém em 12,25, né? Porém, não está atualizado aqui, eu acho que agora o consenso de mercado é que a taxa Selic vai subir para 13,25, porque também deixou meio que encomendado pelo Campos Neto 2 aumentos nesse início de ano, né? Chegando até 14,25. Mas algumas casas de análise prevêem que possa chegar até mais ou menos 15,75 ao final deste ano. E no Fed, a previsão é que mantém 4,5% na taxa que já está. Então, temos aqui até no site aqui da Super Quarta, com decisões de juros nos Estados Unidos e no Brasil, é destaque na semana, fala sobre a Super Quarta, que é a decisão de juros do Fed, está no Infomoney, e a decisão de juros no Copom aqui no Brasil. Análise gráfica. Nós temos que o dólar, nessa semana que passou, fechou a 5,918. Eu já vinha falando aqui no canal que o dólar poderia recuar aqui chegar na região de 5,85, 5,84. 5,85 porque topo fundo, fiz uma projeção de Fibonacci, encontrei que ele possa recuar, a primeira perna de recuo dele é na região de 5,85. Também tem retração de Fibonacci, 61,8% dessa perna e 38,2% desse topo para esse fundo aqui. Então, do topo de 6,35 ao fundo de 5,05, tem uma retração de 38,2%. Essa região, então, de 5,85 a 5,80, ela fica sendo uma região forte. Por quê? 2 retrações, uma projeção, e foi região já de resistência, região de suporte do dólar. Segurando nessa região, pode ser que encontre pressão compradora e o dólar volte a subir. Motivos para o dólar continuar caindo? Eu acho que o primeiro motivo é que ele estava muito caro, o 6,35. Provavelmente agora o mercado ele joga o dólar para baixo, mas não tem tendência de queda por causa das questões macroeconômicas do nosso país. O mini índice fechou na semana passada 123, 110. Olha só, o candle que ele deixou, o candle semanal, estou no gráfico semanal. É um candle sem força de subida. Então, eu ainda vejo que se o dólar continuar caindo, continuar descendo mais um pouco, o mini índice pode encontrar um pouquinho de força e voltar aqui nessa região de 128 para poder cair. No meu desenho aqui, ele encontra, talvez, ainda não é confirmado, na quarta onda de Elliott
fazendo uma correção. Topo, fundo, corrige para voltar a cair. Tudo vai depender dessa semana. Porém, ainda vejo espaço para o mini índice chegar a 114 até 106 mil pontos. Ainda mais com juros subindo. O Ibov, no gráfico semanal aqui, também ó, sem força, deixa um doji. Fechou semana passada 122.446, sem força para subir também. Porém, o Ibov, olha só, ele está no curto prazo, médio prazo, está não em tendência de baixa, está em queda. Para mim, para entrar em tendência de queda, ele tem que romper esse fundo de 118 mil. Ou, tem que romper aqui, na verdade, não tem ou, mas onde ele está aqui, talvez continue corrigindo e depois volte a cair e rompa essa região de 118 mil. Se ele já tivesse rompido essa região, já estava em tendência de queda. Mas como ele decidiu corrigir, eu preciso que ele rompa essa região para entrar em tendência de queda. Ele segurou anteriormente aqui, ó, nessa região de 119 mil, onde eu tenho uma retração de Fibonacci de 23,6%, do topo de 137 para o fundo aqui de 61 mil na pandemia, 23,6% corresponde, ó, já foi região de resistência, região de suporte, então é o fundo a ser vencido. Os DIs futuros, as curvas de juros futuras, né, eu gosto de acompanhar o DI F31. Ele fechou em 15,10, uma queda de 0,46, sem força para continuar subindo e sem força para continuar caindo. Está bem nas regiões de topo, né? Olha só para vocês verem, nunca tivemos, desde aqui do gráfico de 2020, nunca tinha chegado nesse preço, nesse ponto, né? Se eu entrar aqui na curva de juros, olha só para vocês verem, isso aqui foi de sexta-feira. Porém, o mercado não encontra espaço para cair, porque depende muito do fiscal. E o governo ele tem solicitado do mercado, né, através dos títulos públicos, mais dinheiro para se autofinanciar. E, por enquanto, o governo não tem priorizado um corte de gás, não tem priorizado o fiscal, e isso tem feito com que os players do mercado exijam um prêmio cada vez maior para poder continuar financiando o governo. O Bitcoin fechou a semana passada com uma alta fechou semana passada 623.440, fechou com uma queda de 2,92 no semanal. Eu sigo aguardando aqui, ó, na região de 387 mil para poder comprar Bitcoin, para poder surfar uma perna de alta. Beleza, meus amigos? Bons negócios, uma boa semana, fiquem com Deus.